Bom dia, tudo bem, pessoal? Olha a gente aqui de novo para o nosso bate-papo semanal dos sábados. Bom, primeiramente queria convidar vocês a se inscrever no canal, a dar o seu like, a compartilhar essa palestra, se você gostar. Se você não gostar também, tá? Por favor, colabora com os coleguinhas. A Casa dos Tarefeiros já está funcionando com toda a segurança, obedecendo à legislação. Você tem que ligar lá nos telefones, que vai estar na descrição do vídeo, para agendar, ok? Bom, então eu queria começar pedindo licença a adentrar na sua casa, convidando a toda a equipe espiritual, ao plano espiritual da luz, a Nossa Senhora, a Maria de Magdala, aos doutores da Casa dos Tarefeiros, para que nós possamos ir recebendo as intuições, as explanações e discorrer sobre a espiritualidade, sobre a evolução, sobre a conscientização. Então, Senhor, sê conosco, coloca a luz nas nossas falas, nos nossos pensamentos, para que nós possamos ser os teus instrumentos de conscientização e de amor. É nessa ligação com a luz que nós vamos dando por aberto o nosso bate-papo de hoje, graças a Deus. Bom dia, Maurício. Bom dia, Carlos. Tudo bem? Bom dia, Fabinho. Tudo bem? Tudo. Bom, para começar o nosso bate-papo de hoje, eu tenho um desafio. Tem um livro, né, do Chico, que é muito importante, muito interessante. É um livro bem complexo, mas que auxilia a todos nós e tem grandes ensinamentos. Então, foi escolhido uma passagem desse livro para nós começarmos a nossa conversa. Eu não vou ler o texto todo, porque senão vai ficar muito longo, mas vou dar início, que eu acho que o início e o final desse texto já resume bastante coisa, tá? Então, é a lição 57 do livro Vinhas de Luz, do Chico, pelo Emmanuel, e fala, o título dele o título já é bastante complexo. Então, começa, não te afastes, e logo embaixo está escrito, mas livrai-nos do mal, que faz parte do Mateus, e que resume até o finalzinho, resume não, é uma parte do finalzinho do Pai Nosso, né? Só ficou faltando um amém. E ele segue dizendo, a superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Quando eu li essa parte, eu lembrei muito do Maurício, que a gente sempre fala, e ele sempre fala da escola, do passar de ano, de aprender as lições, da prova, quando ela vem, né? E você, quando não passa por ela, tem que refazer de novo, até você aprender a bendita da lição, né? E ele segue assim: impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Bom, então primeiro ele fala não se afaste, depois ele fala livra do mal, depois ele fala do ensinamento, de aprender. Bom, eu vou falar o que eu entendo, tá? Nesse começo. Bom,
Começando por o mundo ser a escola, a nossa escola, né? A gente sabe, por experiência, por conhecimento do que a gente lê, que aqui realmente é a nossa escola, que muita coisa que a gente aprende até no plano espiritual é aqui no mundo de provas e expiações que estamos passando agora, que ainda não é de regeneração, tá lindo, linda. Um pouco. É onde você coloca em prática. Bom, e ele fala que a gente não pode fugir do ensinamento, né? Colocando em prática aquilo que a gente aprendeu. Bom, e nisso, como que é a prática da nossa existência? Muitas vezes ela se dá na convivência, né? Na convivência com o próximo, com o diferente, com as adversidades da vida. Eu acredito até que essas adversidades muitas vezes são meios para que a gente alcance um conhecimento, uma prática, uma sabedoria, aquilo que a gente fala, né? O conhecimento, e é um ditado hindu antigo, o conhecimento sem prática não é sabedoria. A sabedoria seria o quê? A prática de tudo aquilo que você aprendeu espontaneamente, né? Que é difícil. Muita coisa a gente sabe e pouca coisa a gente consegue praticar, né? Por exemplo, a gente sabe que a paciência e a tolerância é uma grande ferramenta de evolução. Colocar em prática é difícil, né? É aquilo que a gente fala também, né, de não se afastar das experiências que a vida encarnada com o próximo proporciona. Porque é o que a gente fala, você conviver e gostar e amar o teu próximo, que aceita, que compartilha do mesmo pensamento que você, é fácil, né? Eu quero ver você praticar a paciência, a tolerância e o seu amor ao próximo com aquele que é completamente diferente de você, nas atitudes, nas opiniões, no pensamento. Pensa assim, Jesus, o nosso modelo e guia, né? E mais para frente o texto vai falar isso. Se ele é o seu modelo e guia, e ele aceitou, inclusive aqueles que ele sabia que ia trair ele e renegar, por que você se afasta, né? Entra muito e a gente volta naquele pensamento socrático que a gente sempre bate na tecla e que está escrito lá, aquele aforismo que está escrito lá no templo de Apolo, no pátio lá de Delfos, que é o tal do conhece a ti mesmo. Por que eu digo isso? Porque quando você convive com as divergências da vida ou com pessoas divergentes de você, muitas vezes é colocado situações que esse seu conhecer supera muita coisa. É aquilo que a gente fala assim, bom, fulano falou X de você, te ofendeu. Por que te ofendeu? Né? Tem duas vertentes, ou é verdade ou é mentira. Se for verdade, lindo, linda, se trabalha e tenta melhorar. Se for e de qualquer forma, não é um ensinamento, não está te prejudicando em nada, porque é uma verdade. Se você se conhece e sabe que aquilo é uma verdade,
é algo que vai te fazer melhorar. E se for uma mentira, uma mentira também não vai te afetar. E nisso, cabe a você aprender, né? A colocar em prática esses todos os ensinamentos. Ele fala, inclusive, que muitos de nós sabemos, né? E eu me coloco nisso, dos conhecimentos, né? A gente que lê bastante, que gosta de ler, a gente sabe do conhecimento de tudo aquilo que Jesus falou, de todos os pensamentos filosóficos, de muita coisa que a psicologia fala, mas que quando você é colocado na sinuca de bico, né? E é testado, muitas vezes você não sabe lidar. É aquela famosa. E você falar assim, eu vou me afastar, não quero mais, chega, não tenho paciência, né? É o que a gente sempre fala, inclusive, a gente fala muito de livre-arbítrio, né? A gente sempre quer o nosso livre-arbítrio respeitado. Porém, lindo, linda, você respeita o livre-arbítrio do seu próximo, o livre-arbítrio das escolhas dele, dos pensamentos dele, do jeito dele, aquilo que o doutor Antônio falou, ele não é só aquilo, é muito mais que aquilo. Porém, a nossa visão parcial enxerga aquela situação no momento, né? E você consegue amar ele da mesma forma, amar o teu próximo, né? Como a gente sempre fala, é difícil. Porém, voltamos ao texto, a superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Então, nós, como os encarnados, teremos e deveremos aprender com as nossas experiências. É impossível, e eu acredito nisso, aprender e evoluir sem a convivência, tá? É que a gente falou, existe o mérito dos que meditam, que se isolam, é a escolha, voltamos ao livre-arbítrio. Porém, eu acho muito fácil, mais fácil, você se dizer iluminado sem ser testado, né? Eu quero ver você ser iluminado às 6 horas da manhã no metrô lotado, com um monte de gente te empurrando, tossindo com a máscara no queixo. Então, faz parte do nosso aprendizado essa convivência com o diferente. Sabe aquela mala sem alça, sem rodinha, e que está mais pesada porque engordou na quarentena? Então, ela é o teu próximo, tá? É ela que vai te ensinar. É a ela que Jesus falou assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. É ela que você vai ter que aprender a lidar, que você vai ter que entender como Jesus entendeu os apóstolos, porque lembra, Jesus é o modelo e guia. Olha que lindo, né? Então, essa mala, voltando, ela vai te ensinar muita coisa, né? Se ela está no teu caminho, lembra que nós nos comprometemos a passar e a vir, e as pessoas que estão no nosso caminho, na nossa família, as nossas amizades e inimizades, elas têm um porquê, porque nada é acaso. Então, elas têm muito para ensinar, inclusive, ou talvez até o que você não precisa ser, tá? Porém, cabe a você a ter esse discernimento e se voltar para a luz. Bom, eu vou finalizar a minha parte
falando, olha, o finalzinho do texto diz assim: se deseja, pois, servir ao Senhor Jesus, pede a ele que te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia deles, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Não é aonde você quer, tá, linda? É quando, como e onde for necessário. A gente queria estar colaborando nas Bahamas, tomando sol, né? E relaxando, mas é quando, como e onde for necessário. E às vezes se faz necessário nos momentos difíceis de desafio, porque na facilidade, como eu acredito que meus amigos vão falar, muitas vezes a gente se acomoda. A verdade é essa. E se afasta do objetivo, que é evoluir. Bom, é isso que eu tinha a falar. Carlos, tudo bem? Bom dia, Fabinho. Bom dia, Maurício. Bom Bom dia, dia. pessoal aí que está nos vendo. Bom, a tarefa é árdua, né? Mas eu fui anotando algumas coisas quando você falava, e tem um texto grande aqui, né, para nós acompanharmos. É uma lição, um capítulo, por assim dizer, difícil, porque eu acredito que ele coloca justamente em choque essa questão. Porque ele já começa, não te afastes, mas livra-nos do mal. Se você pegar a literalidade das palavras, o que é livra-nos do mal? É me afasta da dor, é me afasta da prova, é me afasta do espinho, é me dar a flor sem o espinho. Então, essa literalidade, tanto é que ele confunde que até no parágrafo que você não leu, ele fala que muitos espíritos, discípulos do Evangelho, são contrários à prova terrena, porque falam, não, mas espera aí, me afasta, Pai, me livra do mal, é me afastar no sentido literal da dor, do sofrimento, do que é o mundo de prova e expiação, que é justamente por onde que você tem que passar. Quer dizer, é como se você pudesse, em algum momento, aprender ou saber sem aprender, né? Inclusive tem aquele ditado ótimo, né, que fala que é impossível uma pessoa aprender aquilo que ela acha que já sabe. Então tem mais uma questão, né? Não é possível. Se eu acho que eu já sei, como é que eu vou aprender? Já tem uma questão. Mas tem um choque grande nisso, nesse sentido, né? Tanto é que várias vezes ele vai repetir ao longo do texto que peça sim, que te afaste do mal. Mas o mal não é o exterior. O mal é a tua dificuldade interior. É a tua paixão, o teu egoísmo, as tuas dificuldades. E não a prova que você tem que passar para isso, porque você só consegue, não adianta. Você só consegue entender e adquirir tolerância, paciência, resiliência, qualquer coisa, se você for testado, como você disse. Se você não for testado, né, ó, legal, eu vou ser educado em Sorbonne, ó, lindo, né? Vai ser educado com o cara que te pisou o pé no metrô ali, né? E com má educação. Porque mesmo que nós sejamos obrigados a entrar num transporte cheio, existem formas e formas de fazê-lo, né? Não existe uma só, e a maioria faz sem se preocupar com o outro. Então, essa dicotomia, e o nosso orgulho, ela leva a essa confusão entre não entendermos exatamente o que é o mal, o que é a prova e o que é bom para nós. Aliás, normalmente a gente acha que o sofrimento é ruim, né? Só que são poucas as pessoas iluminadas que eu vi aprender na alegria e na felicidade. Não que não seja possível, né, Maurício, como a gente conversava. Possível é. Mas no lugarzinho que nós estamos, muitas vezes eu olho e falo, cara, eu só vou aprender mesmo se doer meu calo. Se não doer meu calo, eu vou até dizer que aprendi. Mas lá no fundo, eu não aprendi. A gente vê isso. De novo, eu gosto sempre de puxar, quando a gente está conversando, sobre exemplos que a gente vê nos tarefeiros, né? Qual pessoa de verdade olha para a doença que acomete ele e vê aquilo como uma bênção? Não vê.
Isso. Não vê. Não vê. E ele ainda fala aqui, ó, ele ainda fala aqui num tempo que eu coloquei. Aliás, a sabedoria do cristianismo, é outro parágrafo, não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista. O que é o artificial? Não, olhei aquilo ali, eu já entendi, né? E sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. E a gente normalmente não olha, a gente se apega, não, agora eu estou sem dinheiro, é terrível. Agora eu estou doente, é terrível. Mas são essas condições, agora eu estou sem trabalho, é terrível. Lógico que ninguém aqui está dizendo que é bom ficar doente, que é bom, mas nós não conseguimos enxergar o que isso significa de verdade. Né? E aí eu posso dar um testemunho que eu a gente lá operando, já tomei um monte de tapa com luva de pelica, aonde você olhava para aquela pessoa enferma com dó. Porém, o espírito dela estava extremamente feliz de cumprir aquela prova. Eu já vivi isso algumas vezes. A maioria das vezes não é isso que acontece. A gente vê a pessoa revoltada e tudo. Mas eu já vi espírito numa condição ali terrível para as pessoas que estavam à volta, que precisavam assisti-lo, e o espírito em si estava extremamente tranquilo, cumprindo aquilo que ele precisava cumprir para aprender aquilo que ele precisava aprender. Não é simples, não é fácil, mas é essa questão. Por isso que ele fala, não te afastes da prova. E eu vou além, eu acho que te livrar do mal é te livrar da reclamação da prova. É te livrar do murmurinho da prova, do ó Deus, ó vida do Lip Hard, só comigo, hoje de novo. O livrar do mal é isso, porque ele ainda fala que o próprio Jesus não se afastou dos apóstolos, né? Ele não se afastou da vida terrena. Né? Se isso fosse certo, ele ia abrir uma nuvenzinha lá e pregar lá de cima sem encarnar, né? Ó, é assim, assim, assim. Não, ele veio aqui. Ele sofreu, ele foi traído, ele foi enganado, ele viu as coisas, ele passou pela mesma experiência que muitas vezes a gente acha desnecessária, né? E na verdade não é. Então, eu acho que é isso que nos traz, né? Ainda aqui ele faz. É os próprios discípulos que o expulsaram através da crucificação dolorosa. Ele, inclusive, que já sabia a lição, passou pela dor. Né? E uma dor que a gente sabe, lógico que os filmes são alegóricos, mas eles trazem uma situação do que era. Ele estava encarnado e levou espinha, coroa de espinho na testa, prego no meio da mão, não deve existir dor maior que essa. A gente bate o dedinho na mesa, quer matar um, né? Esquece de tudo. E no pé, né? Que são E no pé. lugares onde dói muito. Quer dizer, então, ao meu ver, é isso, é essa questão que a gente faz, nós fazemos esta confusão, nós não entendemos, mas, de novo, eu concordo, muitas vezes o Fabinho fala, mas também eu não acredito que a gente veio para sofrer, não é esse o caso, mas para entender e para passar por isso de uma forma que sirva de aprendizado. E mais ainda, e que não sirva, e que seja uma vez só, e que não precise ser repetida. Né? Porque a repetição... Pode falar, Fabinho. Porque eu acredito que é válido e o sofrimento, dessa forma que você falou, que vire um aprendizado. Porque você viver só no sofrimento, querida, você virou masoquista, tá? Porque é aquela pessoa que daí ela usa o sofrimento, ou o estado de sofrimento, para se vitimizar. E não tira nenhum aprendizado disso. Né? Não querendo te cortar, mas já cortando. Não, imagina. Não, faz parte do raciocínio, não tem nada. Então, que a gente possa usar essa existência e todas as outras que nós tenhamos para ser a transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção, como ele fala aqui. Porque, por enquanto, não adianta. Assim, é o que, como diz, é o que nós temos para hoje nesse mundo de provas e expiações. Né? E não me lembro de ter presenciado pertinho de mim nenhum missionário, né?
Talvez eles estejam e eu não consiga ver. Eu sabia que alguém ia vir. Mas e aí, Maurício? Olha, Continua gente, aí. vocês sabem que a gente vai falando, a gente vai lembrando. Se a gente parar para raciocinar, a própria oração do Pai Nosso, ela já começa, Pai Nosso. Por que Pai Nosso? Porque é o Pai de todos nós. Então, todos nós, seres humanos, somos irmãos. Por isso, quando Jesus fala, amai ao próximo como a ti mesmo, porque todos nós somos irmãos. Segundo ponto, né? E aí, quando fala amar ao próximo, é o que o Fábio falou, não é só o próximo que é legal com você, mas quando ele fala amar o teu inimigo, o que significa amar o teu inimigo? Se nós somos irmãos, por que seríamos inimigos? Porque nós não estamos ainda numa fase de evolução de entender o outro, de compreender o outro, de respeitar o livre-arbítrio do outro, como o Fábio colocou. Então, nós estamos numa condição bastante desafiadora, por isso chama provas e expiações. E aí, eu vou repetir o que o Fábio falou, escola da vida. Nós estamos numa escola que é a escola da vida. Eu sempre gosto de colocar o exemplo da escola, porque as lições elas vão sendo dadas e você vai fazendo as provas, vai passando ou não. E aí tem um trecho também da passagem de Jesus que ele fala, Pai, livra-me desse cálice, né? Como é que ele livra-me desse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Isso é complicado, né, gente? Livra-me desse cálice, que é aquele sofrimento da crucificação. Mas ele falou que seja feita a tua vontade. Se isso tiver que ser, será. E aí, imagine, ele já sabia disso. Por isso que ele não seria iluminado. Se a gente sabe do que vai acontecer, a gente vai ficar louco. A gente não vai querer passar. Por quê? Porque nós somos seres vulneráveis, nós somos pessoas em evolução. E essa vulnerabilidade é que, às vezes, faz com que nós fujamos do desafio, faz com que nós fiquemos em fuga do desafio. Por isso que os apóstolos lhes declararam, não conheço quem é aquele cara, não sei quem é, nunca ouvi falar. Né? Judas traiu. Então, aquele negócio, você vai ser testado constantemente. E aí, eu gosto sempre de questionar, poxa vida, não precisamos sofrer para aprender. Pelo menos deveria de ser assim, né? Mas, infelizmente, a zona de conforto faz com que a gente fique invigilante. E a partir do momento que nós ficamos invigilantes, o que vai acontecer? Nós vamos cair em algumas falhas. E quando nós falhamos, não adianta culpar o outro. Você falhou. Você foi o grande responsável por algumas situações. E aí, quando vier toda ação, tem uma reação. Quando vier a reação, não reclame. Você que provocou aquilo. E aí, o que o Carlos disse, a gente fala não reclamar é o quê? Aí você tem que olhar para dentro de si, vencer a si próprio e falar, se conscientizar, eu sempre brinco, eu sempre coloco aqui na palestra, a Casa dos Tarefeiros é uma casa de conscientização. O doutor Antônio sempre fala isso. Aqui é uma casa de conscientização. A partir do momento que nós nos conscientizamos disso, nós olhamos para dentro de nós, olhamos para dentro do nosso ser, entendemos, falamos, é verdade. Então eu vou me ajeitar, vou me arrumar. Aí você aprendeu a sua lição, porque você se conscientizou e você percebeu que aquela situação você mesmo provocou ou você deixou de fazer. Ou você foi omisso ou você fez algo que não foi legal. E aí eu não gosto de falar vem a cobrança, mas vem a reação daquela situação. E quando vem a reação daquela situação, você precisa arrumar. E aí o arrumar, às vezes você tem que deixar o seu orgulho de lado, deixar a sua vaidade de lado, vencer a si próprio, enfrentar a situação. A partir do momento que isso tudo aconteceu, você fala, poxa vida, passei. E aí se vier uma situação parecida com aquela, você não vai passar mais por aquilo, porque você já sabe como lidar, já sabe como se situar, já sabe como ter a paciência, sabe como ter a tolerância, você absorve de uma forma mais tranquila, você vê a vida, aquela situação de uma forma mais positiva. Aí é que entra esse aprendizado. Então, quando ele fala não fugir da batalha, não fugir da luta, eu entendo que é nesse sentido. De você vencer a si próprio, enfrentar a situação, passou por ela, em próximas situações você fala, poxa, agora já sei como lidar com isso. A reação que eu vou ter, ou a ação que eu vou ter em cima disso, vai ser diferente da ação passada. Por que vai ser diferente da ação passada? Porque a ação passada, eu passei por todo aquele sofrimento, para aquele estado de sofrimento, hoje não precisa ficar em estado de sofrimento, vou ficar em estado de amor, em estado de alegria, em estado de abundância. Então, nós temos que ficar muito atentos a isso. Então, o não fugir, eu entendo que é nesse sentido. Vencer a si próprio, vencer as suas tendências, vencer os seus vícios, vencer aquilo que, de repente, é o facilitador. E sempre diz o seguinte, a vida
né, a vida terrena, ela é cheia de tentações. Né? O próprio Chico, ele fala, ela é cheia de tentações. Então, essas tentações da vida é que você tem que saber enfrentar, tem que saber lidar. Porque a partir do momento que você deixa de ficar invigilante, de dar aquela relaxada, entra na zona de conforto, é onde você, de repente, faz coisas que não deveria, ou faz coisas que não precisaria ter feito. E aí, na hora que vem a reação, você fala, poxa vida, por que isso? Aí você se conscientiza e fala, poxa, eu poderia ter feito diferente, não fiz. Então, entendemos e compreendemos que é mais ou menos esse o caminho que acaba colocando aí de você não fugir à luta. Então, eu sempre repito aquela passagem de Jesus, Pai, livrai-nos desse cálice, né? Livrai-nos dessa situação, mas que seja feita a tua vontade. Aí é difícil de compreender. Tudo que nós estamos passando é porque é necessário para a nossa evolução. Isso também nós falamos em palestras anteriores, em conversas anteriores. Ela serve para a nossa evolução. Mas, poxa vida, aí a gente questiona, mas precisa sofrer? Não, Deus nos criou para sermos felizes, para sermos pessoas de bem, para podermos fazer o nosso melhor, para sorrirmos. Então, o nosso planeta Terra, por ser um mundo de provas e expiações, nós vamos passar por situações boas e situações não boas. Vamos ter na nossa memória todas essas situações. Então, qual delas você vai querer vivenciar mais? Situações boas, obviamente, mas não deixando de vivenciar as suas experiências, não deixando de vivenciar a sua vigilância. E o que a gente sempre discute, você pode aprender ou pelo amor ou pela dor. Mas o ideal é sempre aprender pelo amor. E aí, aprender pelo amor, mesmo em situações difíceis, você coloca o amor, coloca aquela coisa boa, coloca aquele monte de situações bacanas, aí você fala, poxa vida, passei de boa, compreendi, entendi, e você passa pelo amor. Às vezes, para algumas pessoas, aquela situação é um tormento. Para outras pessoas, aquilo não é nada. Por quê? Porque cada um vai estar num patamar de experiência. E aí, esse patamar de experiência, cada um que tiver que passar, cada um vai passar o seu. Ninguém vai passar por ninguém. Por isso que fala, não fujas da luta, né? Não fujas da sua experiência. Ela vai vir de qualquer forma. Pode ser pelo amor ou pela dor. Se você olhar com um lado bom, com um lado positivo, bem, e se você não olhar com um lado positivo? E aí vem os questionamentos. Tem gente que entende de uma forma, tem gente que entende de outra. E aí vem o livre-arbítrio de respeitar o jeito de cada um de ser. Assim, o que eu entendo como fica como lição, a experiência ela vem com convívio com as pessoas. Ponto. Isso é fato. Você só vai experienciar com convívio com as pessoas dentro da sua casa, no seu trabalho, na comunidade, seja qual for a situação. Respeite o livre-arbítrio das pessoas, respeite o jeito das pessoas de ser. E se a pessoa não concorda com você, siga em frente. Vá em frente, que a pessoa siga o seu caminho, você segue o seu. Pronto, agora, chegar nesse ponto, chegar nessa compreensão, é só a experiência que vai nos dizer. Acho que é isso, né, gente? Tá bom? É isso aí. Bom, para finalizar, o que eu posso dizer? Não se afaste de você. Não se afaste de Deus, não se afaste da luz. Não se afaste das coisas boas da vossa vida. Nesse mesmo livro, se eu não me engano, e eu lembrei muito da Dona Irma, porque ela é fã do Chico, tem uma passagem que diz mais ou menos assim, porque Deus é bom, né? Não importa, conforme a gente falou, a situação que você está passando, ele sempre vai trabalhar para o seu melhor. E desse livro tem uma passagem que diz mais ou menos assim, tá? Deus concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Então, todo dia você tem uma página em branco. O que você vai escrever, quem você vai colocar nela, como você vai colocar nela, é aquilo que a gente falou. Cabe a você. Como é que você escolheu passar pelas situações da tua vida? Fugir não é resposta, tá? Nem se afastar. É aprender com a situação. É isso que eu tinha para dizer, eu acho que é isso que os meninos também tinham para dizer. Fica o meu abraço. Logo depois do vídeo vai ter a prece. Fica com Deus. Dá o seu like aí. É isso aí. Se inscreve no canal. Aí, turma. Meu abraço. Dona Irma, tô com saudade. Beijo. Valeu, pessoal. Tchau. Até mais. Beijo, Dona Irma. Bom Beijo sábado e todo bom final mundo. de semana. Tchau, turma.
Senhor, que és o princípio e o fim, que és o vento a soprar vida, o alfa e o ômega, que és como oleiro a ver no barro o vaso pronto, que em meio às estrelas me vê como ninguém vê, que com seu olhar profundo possa fazer morada em minha alma, para que eu não me afaste de ti e da luz, nos momentos em que eu me sentir só ou perdido. Liberta o meu coração dos grilhões do orgulho, das correntes pesadas que me prendem aos tortos pensamentos. Cura a cegueira da visão, que por tantas vezes se recusa a ver a luz. Me ensina a ver com os teus olhos de amor e crer que até mesmo no silêncio existem respostas, porque vós que determina o tempo e a vida, me ensina a ver e confiar, a secar as lágrimas, aprender, viver e recomeçar, que eu confie e que eu tenha fé inabalável, como a do Mestre Jesus, que veio e venceu, que eu tenha fé, sabedoria e forças como as dele, de não me afastar, para que o próximo a vencer seja eu. Graças a Deus.